Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e antes de mais nada, queria pedir para vocês aí novamente, sempre pedindo, enfim, deixem um like de vocês, se inscrevam aí no canal e ativem também o sino para as notificações, tá bom? Isso ajuda muito o meu trabalho, agora que eu estou começando a trabalhar aqui com tecnologia no YouTube, né? Trazendo para vocês esse conhecimento. Isso me deixa cada vez mais motivado a continuar trazendo esse conteúdo para vocês e ensinando, tá? Isso também vai fazer com que o meu conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Então, hoje o nosso canal é muito pequeno, mas eu quero que esse conteúdo chegue para mais pessoas e vocês me ajudam muito. Acho que a única forma que vocês têm de contribuir intensamente comigo é divulgar o vídeo e também realizar essas ações, tá bom? É isso, vamos lá e valeu. Bom, o que eu vou falar hoje, né? Hoje eu vou falar de como é o dia a dia na TI. Então, bom, basicamente como que funciona um projeto, né? Então, no primeiro momento, surge uma oportunidade, né? Surge um problema e pode ser o cliente, pode ser você que enxergou esse problema, pode ser, sei lá, o seu gestor que viu esse problema. Esse problema já veio pronto de uma outra área, né? E esse problema chegou até você. E aqui não entenda problema como algo ruim, tá? É algo positivo. Porque quando tem problema, a gente está aí para resolver, tá? Então, basicamente, quando a gente faz um mapeamento ali com uma área, então faz investigação para ver se tem alguma coisa, uma oportunidade de melhoria, enfim, a gente acaba observando um problema, né? Uma dor de uma área. E com base nisso, a gente vai tentar trazer uma solução, né? Elaborar uma solução. Então, quando a gente tem um problema, então, por exemplo, o meu problema é que eu não, trazendo o exemplo aí do supermercado novamente, meu problema é que, por exemplo, eu não sei direito quanto que eu vou vender de sorvete toda semana, né? Então eu tô tendo que estocar muito sorvete, sorvete é um problema, porque tem que ter um freezer, tem uma quantidade limitada de freezer, um espaço limitado. Então meu problema é, eu compro muito sorvete, não cabe no freezer, descongela, tem que jogar fora. Ou eu compro pouco sorvete e do nada a minha demanda é gigante de sorvete, né? Sei lá, um dia que faz muito calor e falta sorvete na minha loja. Então, como que eu posso fazer isso de maneira mais otimizada, né? Então, eu não quero comprar 50 geladeiras, porque não vai caber no meu armazém ali, no lugar onde eu faço esse armazenamento, e nem na minha loja. E também isso vai ter um custo absurdo, né? Então, como que eu otimizo a demanda de sorvete, por exemplo, no meu supermercado, tá? Então, bom, esse que é o problema. Aí, uma possível solução é a gente fazer, por exemplo, um modelo de previsão. Então, vou utilizar aí do meu projeto de ciência de dados para entender mais ou menos como que é o histórico, com base no clima, na temperatura, de consumo de sorvete, ou compra de sorvete na minha loja, porque esse histórico ele deve se manter mais ou menos igual, né? Pode ter um crescimento, pode ter um declínio, mas, por exemplo, num dia que fez 40 graus, pode ser que na semana seguinte, se fizer os mesmos 40 graus, o consumo seja muito próximo, tá? Não vai variar tanto aí de um dia para o outro, a não ser que esteja um grande lançamento de um sorvete novo, ou a sua loja está fazendo uma mega propaganda, mas eu acho que são coisas que devem entrar aí também no seu modelo. E bom, basicamente você faz um primeiro modelo, uma primeira versão aí do modelo, com base nos históricos, para prever o quanto de sorvete que você tem que ter ali na sua loja para atender o seu público, tá? E bom, isso a gente chama de prova de conceito. Então são três letrinhas. POC. Então a gente chama de POC. Proof of Concept em inglês, tá? Então são testes para ver de fato se o meu produto, né, que eu quero desenvolver, enfim, ele atende à necessidade do cliente. Então se isso vai ajudar de fato na demanda. Então, pô, eu faço um teste ali isolado para uma semana, né? Então, pô, semana que vem eu sei que você tem que ter tanto de sorvete. Aí a pessoa ali que é a dona do supermercado vai fazer a avaliação se funcionou mesmo, se pô, deu uma otimizada ali e o pessoal de fato comprou aquilo que você estava prevendo. E com base nisso você vai dizer ou não se a sua solução, né, faz sentido para esse determinado problema. Se não fizer sentido, você vai ter que encontrar uma outra solução, às vezes com uma outra tecnologia, né, através de outro sistema, enfim,
Às vezes não é nem o seu time, é um outro time que vai ter que desenvolver. Mas, enfim, você já tem essa validação de sim ou não se a sua solução é boa para o problema do cliente. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer que os projetos de tecnologia custem muito caro e demorem muito para ser implementado. Então, o que eu poderia fazer ao invés disso? É eu imaginar que isso aqui já é a minha melhor definição, né? Que essa é a solução do meu problema, e pegar 3 meses para desenvolver esse projeto, e chega lá depois dos 3 meses, já mudou tudo, né? Então, às vezes nem resolveu o problema, a sua previsão nem estava boa, tinha muita variável que você não conseguiu enxergar, às vezes a sua base está muito estranha, você não consegue fazer um bom direcionamento aí dos seus dados, né? E faz uma previsão errada. Então, por isso que é muito importante aí o conceito de POC, para provar o valor e ver se aquela é a melhor solução. E a gente chama também de MVP, né, quando a gente já tem um mínimo produto. Então, no modelo de agilidade, né, de tecnologia, a gente trabalha muito com modelos ágeis, agilidade. A gente vai explicar depois o que é cada um desses termos, mas a gente acaba trabalhando com esse modelo de testar rápido, errar rápido, e se for o caminho certo, continuar fazendo, tá? Mas beleza, digamos aí que o seu problema foi resolvido pela sua POC, então de fato eu acertei ali o número de sorvete que ia ser vendido, e com isso eu estou conseguindo otimizar o estoque do meu supermercado. Então, beleza, já temos uma aprovação, o meu cliente também está satisfeito ali com essa primeira entrega, né? E também ele já quer desenvolver o produto. Então, pô, ele vai bancar mesmo ali a sua solução, falar assim, não, quero então 5 meses de projeto para você desenvolver isso, porque isso aqui vai me trazer um retorno muito bom financeiro, tá? Aí com isso, você pode definir o seu time, né? E esse time, muitas vezes a gente chama de squad também, que é composto, claro que vai depender do quanto de dinheiro você tem, tá? Mas ele pode ser composto aí por um agilista, né, ou um Scrum Master. Então a pessoa, o Scrum é o SCRUM, que é basicamente uma metodologia ágil que a gente tem. Vai ter um vídeo explicando só sobre isso. E essa pessoa que é justamente que vai fazer com que as entregas sejam bem feitas durante as semanas, que você de fato está atendendo aí o que o cliente quer e alinhando aí todos os desenvolvedores, tá? Você também tem o papel, muitas vezes, de um PO, então um Product Owner, que é a pessoa que vai fazer a ponte entre o seu cliente e você, né? Você que é o desenvolvedor. Muitas vezes ele que vai ir atrás desse problema, vai entender se esse problema pode ser desenvolvido ou não, até porque ele já tem uma expertise aí em outros problemas, se ele já resolveu, né? E vai ter o time dos desenvolvedores também. Então pode ser um desenvolvedor, pode ser mais de um desenvolvedor, vai depender aí do seu problema, tá? E também qual linguagem cada um vai utilizar, qual linguagem de programação, qual ferramenta, enfim, vai depender aí muito do problema que você quer resolver, tá? E também de dinheiro, né? Então vai depender muito quanto que a pessoa está disposta a pagar, e isso vai depender do retorno que o seu projeto tem. Então, quanto que você fez aquela pessoa economizar em dinheiro utilizando a tecnologia, tá? Então, isso vai dizer muito qual que é a dimensão do projeto que você vai fazer, tá bom? E além disso, em alguns momentos a gente tem um tech lead também, que é, por exemplo, um líder técnico para poder auxiliar aí nos desenvolvimentos, né? Principalmente quando a gente tem pessoas com menos conhecimento sobre determinada ferramenta, tem que ter uma pessoa ali mais gerencial para apoiar nesse tipo de projeto, para que a solução de fato seja entregue com qualidade, tá bom? E bom, o time vai ser sempre assim? Não, não. Nem sempre vai ser assim, tá? Esse é o modelo mais ideal, digamos assim, apesar de que eu não sei se é o mais ideal para todos os casos. Mas muitas vezes falta dinheiro para ter um PO, um Scrum Master, um Tech Lead, e o pessoal fica só com o desenvolvedor mesmo, né? Então, em consultoria você vê muito isso. Às vezes o pessoal entra em contato direto com os desenvolvedores, que acabam tendo que atuar como PO, como agilista, sendo o seu próprio Tech Lead também, ou utilizando de outras pessoas de outros projetos para ajudar tecnicamente.
Mas ele é aquele cara que tem que resolver tudo ao mesmo tempo. E isso muitas vezes, se não for bem feito, se não for bem estruturado, pode dar muito problema, tá? Então, você tem que entender muito bem quais são esses outros papéis. E se você estiver trabalhando com um time menor do que todos esses papéis que eu comentei, e podem ter outros papéis também que não estão aqui, você tem que pelo menos entender o que é necessário e o que essas outras pessoas fazem para tentar fazer um pouquinho disso também. Ou ter outra pessoa ali fazendo um pouco disso. Porque não adianta nada você só desenvolver sem ter o contato com o cliente, sem saber se aquela sua solução é a melhor, porque senão vai passar os 3 meses e a sua solução, não está gerando valor. Às vezes você fez um projeto lá e ele não consegue rodar automático, você tá lá rodando isso toda hora. Então, por exemplo, aqueles 3 meses de projeto iniciais, ou 5 meses, né, que eu comentei, pode ser que seja um projeto sem fim. E aí não dá, né? Às vezes o projeto não compensa. Então você não tem um retorno muito bom naquele projeto. E aí vai ser um problema depois, que o cliente vai falar, pô, não vou te pagar mais, você tem que consertar isso aí, porque você me prometeu que ia funcionar, né? Então, tome bastante cuidado, seja muito responsável para não cair nesse tipo de cilada, tá bom? Beleza. Aí, ok. Definimos o time. Agora eu vou tomar uma água, porque tá difícil. Bom, beleza. Definimos o time. O que a gente precisa agora? Definir como que vai ser o nosso desenvolvimento, né? O que a gente precisa para aquele produto também. Mas falando mais especificamente de desenvolvimento, a gente tem que definir onde que a gente vai desenvolver, se vai ser na nossa máquina local, que a gente chama on-premise, ou se vai ser no ambiente cloud, que são as máquinas da nuvem, né? Como se eu fosse desenvolver ali nas ferramentas do Google, da Microsoft, da Amazon, enfim. Também qual que vai ser a minha IDE, né? Então a minha interface de desenvolvimento para o meu projeto. Se eu vou utilizar, por exemplo, um PyCharm da vida, que é um software para Python, né? O Visual Studio, por exemplo, o Sublime Text, ou se eu vou utilizar uma ferramenta online, por exemplo, um Databricks, se eu vou utilizar notebooks como Jupyter, o Anaconda, enfim. Escolher também aonde que eu vou desenvolver, para eu ter todo o meu código ali bem arrumadinho. Também tem que estar muito alinhado ali com... assim, você não precisa desenvolver só também no ambiente que é o melhor para você, se não tiver muito bem encaixado, se não for fácil essa migração para o ambiente ali, que a gente chama de produção, né? Que é basicamente o projeto rodando sozinho. Então, é bom você desenvolver alguma coisa já pensando nele rodando sozinho. Porque muitas vezes você vai fazer uma entrega e você não vai ter a sustentação desse projeto por muito tempo. Então, já pensar aí como que isso vai executar ali no dia a dia. Não pensar só na melhor solução que é para você desenvolver com a sua ferramenta de hoje, com o seu computador de hoje, tá bom? Além disso, a linguagem escolhida acho que é muito importante também, e aí vai depender muito da sua solução. Quais que vão ser os entregáveis, né? Então, como eu falei, a gente tem o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável, ou minimum viable product, que é basicamente fazer pequenas entregas. Então, primeiro eu entrego a página inicial do meu site. Daí depois eu entrego a página ali de contato. Aí depois eu entrego uma página de relacionamento ali, para mandar um chat, para, sei lá, para fazer um post. Então, essas entregas parciais a gente vai chamar aí de MVPs, tá? É muito comum isso em tecnologia. Isso ajuda muito porque a gente consegue alinhar bem qual que vai ser a entrega final sem ela ter ocorrido, né? Então a gente vai fazendo pequenas entregas, alinhando com o resto do time, com o PO, até mesmo para quem a gente está entregando esse projeto, quais que são, se está bem alinhado, né? Se é aquilo mesmo que a pessoa queria, se está resolvendo o problema dela, ou se não, eu preciso fazer um pequeno ajuste para a direita e para a esquerda para tentar resolver aquele problema com uma qualidade melhor, tá? Então é muito importante aí a gente fazer esses MVPs para poder chegar ali
na entrega final e tá tudo certinho, o cliente gostar e fechou, tá? Porque senão a gente vai fazendo de entrega em entrega, ou melhor, a gente vai fazer uma entrega grande e só vai descobrir lá na frente se deu certo ou não. E aí vai ser péssimo, porque muitas vezes o cliente ele vai se sentir enganado e vai fazer com que você, tipo, desenvolva ali, né, sem receber por isso. Então, essa é uma cilada aí muito comum em problemas de tecnologia, então estejam bem atentos quanto a isso, tá? E outro ponto também que é muito importante, eu já comentei com vocês também no meu vídeo aí de vantagens aqui e desvantagens de tecnologia, mas uma coisa muito importante é o estudo contínuo, então aprendizado contínuo. Então eu sempre incluo nas minhas rotinas de tecnologia um aprendizado. Então aprender novas linguagens, novas ferramentas, novas bibliotecas. Então a gente fala que bibliotecas são conjuntos de funções pré-prontas aí para resolver os nossos problemas de programação. Também conhecer aí novas ideias, enfim, estudar tanto as skills de comunicação, de apresentação, de liderança e também as skills de desenvolvimento, de gestão de projetos, conhecer novas ferramentas, né, novas linguagens, que nem eu comentei. Eu acho que isso é muito, muito importante para você crescer na carreira. Se você não fizer isso, ficar só no operacional, a sua cabeça fica muito fechada. Você só acha que tem tipo uma verdade ou só um jeito de resolver um problema. Mas não, tem muitas outras formas de resolver aquele problema e às vezes a que você está fazendo nem é a melhor de todas, tá? Então, eu sei que é duro de ouvir isso, mas nem sempre a gente sabe qual que é a melhor solução para o nosso problema. E às vezes a gente pode demorar mais para implementar, pode ficar mais caro, pode ser mais chato, pode ser mais custoso. Então, trazendo um exemplo bem claro aqui, falando aí de programação, né? Eu sei que muitos aqui nunca tiveram contato com programação, mas, por exemplo, digamos que eu queira somar a minha quantidade de vendas de sorvete da minha semana, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um programa para pegar e somar segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta. Um programa longo que vai estar escrito ali cada dia da semana e fazer isso de maneira muito manual. Então, às vezes é uma coisa que tipo vai demorar muito mais tempo. Mas existem outras formas, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma biblioteca, uma função pré-pronta na minha linguagem de programação, que você consegue inserir o que você quer somar. Então, eu quero somar a venda de sorvetes, por exemplo, e colocar só nos dias úteis. Então, sei lá, eu coloco ali, por exemplo, dias úteis. Digamos que existe assim uma forma de você colocar isso. Aí você sempre vai somar só os dias úteis, né? Aí, por exemplo, se você quisesse somar final de semana, você colocaria ali final de semana. Então, se você estudar novas bibliotecas, você agiliza muito o seu trabalho, você deixa o seu trabalho com maior qualidade para quem está vendo e você traz maior robustez, né? Traz um código mais limpo, menos linhas, né? Então fica mais fácil de entender o que você fez. E isso traz muito valor. E muitas vezes, quando a gente estuda assim, a gente deixa o nosso código mais otimizado, né? Então o nosso desenvolvimento ele fica mais otimizado. Então é muito, muito importante a gente estar estudando, estar se aperfeiçoando para poder entregar mais em menos tempo. Porque o nosso tempo ele é limitado. Então é muito difícil você conseguir fazer tudo. Você tem que escolher aquilo que gera mais valor. E quanto mais você estuda mesmo, você gera mais valor, gera mais resultado. E confesso para vocês que é a única coisa que eu vejo assim, de maneiras honestas, assim, para você chegar longe, é estudar. Então, bom, vocês estão no caminho certo. Continue vendo os vídeos aí, continue acompanhando as nossas redes sociais. E é isso, eu tô aqui para ensinar vocês, ensinar o que me ensinaram e o que eu venho aprendendo, né? Para mim, essa plataforma aqui também é uma ferramenta de estudo, porque para montar os materiais
eu também tenho que estudar, também tenho que correr atrás para trazer o conteúdo verdadeiro para vocês e de fato o que é correto, quais são as minhas recomendações, né? E tentar mastigar isso um pouquinho para vocês, para que vocês não tenham que quebrar tanto a cara como eu quebrei no começo da minha carreira, né? Ou no começo, quando eu tive que começar a aprender a tecnologia, tá? Mas é isso, pessoal. Essas são aí as coisas que eu faço basicamente no meu dia a dia. E claro, não é só trabalho também, né? Tem que aproveitar, tem que curtir. Então, geralmente, no final de semana, eu me desligo de tudo. Às vezes eu fico ativo só nas redes sociais, mas eu tento não fazer desenvolvimento, enfim. Eu tento focar nas minhas coisas pessoais, né? Porque eu acho que isso é muito importante para você conseguir trabalhar bem, para você viver bem. Como eu sempre falo, eu não trabalho pelo prazer imenso em trabalhar, mas para poder ter um tempo ali de diversão, poder fazer uma viagem, poder estar com a minha família, enfim, trazer uma boa condição aí, né, para poder me divertir e, e curtir o resto da minha vida, que não é só o trabalho, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço, tanto que eu faço 5 vezes na semana, né, e às vezes até de final de semana, mas eu acho muito importante ter esse tempo extra para fazer outras coisas, porque, pô, é muito bom poder descansar, poder aproveitar uma férias, poder aproveitar um feriado. E eu acho que isso ajuda muito psicologicamente também, tá? Então, aquele cara que às vezes fica muito tempo trabalhando, dá o sangue máximo, trabalha das 6 às 10 todo dia, trabalha final de semana, enfim. Às vezes passa uns 3, 4 anos, o cara já tá só o bagaço, né? Aí dá problema de cabeça, tem que entrar com psicólogo, tem que entrar com remédio. Então aproveitem aí também o tempo livre de vocês. Separem um tempo para estudar, um tempo para trabalhar e um tempo para se divertir, né? E é isso. Fechou? Tamo junto aí. Aquele abraço e valeu. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever e até a próxima. Valeu, um abraço.